Boa tarde, turma de Teoria do Conhecimento. É um prazer estar aqui falando para vocês. Nós tínhamos combinado já que assim que eu recebesse os fichamentos, nós iríamos organizar algum tipo de contato, né? Inicialmente eu havia pensado inclusive numa webconferência ou numa live, né? Mas isso implicaria em que todos tivessem que estar à disposição no mesmo horário para que a gente pudesse conversar. E aí, dadas as condições da quarentena, a ideia de que muitos podem estar fora da cidade, talvez até na fazenda, alguns podem estar ocupados cuidando de crianças, de idosos, etc. Eu preferi então gravar um vídeo falando um pouquinho aqui da minha leitura, bastante rápida na verdade, do David Hume, desse texto do David Hume, que na verdade é a introdução desse livro aqui, sobre o qual já falamos e eu mostrei para vocês, a teoria da natureza humana, melhor dizendo, o Tratado da Natureza Humana, né? E para que vocês possam ter subsídios, inclusive, para a continuação dos conteúdos dessa disciplina. Eu tinha observado hoje pela manhã, por volta de 9h30 da manhã, que muitos de vocês haviam enviado os fichamentos, então eu me sinto confortável, mesmo sem ter lido os fichamentos, para poder fazer essa reflexão, sabendo que a maioria já teve a preocupação de fazer a leitura, de fazer a análise mais rápida, en passant, ou mais demorada, quem sabe, né, do texto proposto para a nossa leitura. Mas antes disso, talvez seja bom a gente relembrar algumas questões que são fundamentais. A primeira delas é que a disciplina Teoria do Conhecimento é uma disciplina que se preocupa em pensar de que forma que houve, né, o desenvolvimento desse campo do conhecimento chamado de pensamento filosófico moderno. E isso é importante porque praticamente tudo que nós pensarmos hoje em termos de ciência tem a ver com o desenvolvimento desse campo do conhecimento. Tá? E aí, um dos aspectos fundamentais, que inclusive é o primeiro objetivo nosso, lá disposto lá no nosso plano de ensino, é a ideia de entender a transição, o processo de transição entre o tipo de pensamento antigo, né, ou seja, aquele pensamento hermético, né, aquele pensamento em que apenas os iniciados é que detinham esse conhecimento, para um tipo de pensamento filosófico e científico lá no início da época moderna, que se baseava em outras questões, né? Acho que é importante a gente pensar isso. E isso nos coloca, então, duas questões fundamentais. A primeira, que eu já comecei a abordar, é a ideia de que esse pensamento antigo, ou esse pensamento hermético, né, ele era unívoco, ou seja, não havia uma separação possível entre o mundo real, ou seja, a realidade tal como ela se apresenta, digamos, o compartimento social, ou cultural, ou religioso, enfim, tudo isso era parte de um todo, né? Não existiam especialidades específicas que tratassem de cada uma dessas áreas, né? Se a gente observar, por exemplo, o surgimento das primeiras universidades, a gente percebe que praticamente todos os cursos eram cursos de teologia. Tudo aquilo que a gente pensa hoje em termos de conhecimento, seja filosófico, seja histórico, seja o conhecimento natural, como, por exemplo, as ciências biológicas, as ciências médicas, as ciências sociais, etc., isso não existia de maneira separada. Isso tudo era parte de um mesmo processo de aprendizado, que era o aprendizado do mundo teológico, digamos assim, e o teólogo, nesse caso, pontificava sobre praticamente tudo, né? Hoje, para nós, isso é um pouco difícil de entender, mas essa era a realidade antes da época moderna, né? Havia o que eu já falei em outros momentos, né? Um monopólio do conhecimento. É isso que dá, ou é isso que significa o termo hermetismo, né? O conhecimento era hermético por quê? Porque ele era fechado, ele era enclausurado e apenas pequenas pílulas desse conhecimento eram então levadas para os demais, para aqueles que não eram os iniciados. Geralmente, esse que detinha esse conhecimento era aquele que era a autoridade religiosa, o sacerdote, o xamã, enfim, independente aqui do termo, se a gente for pensar, por exemplo, nas diversas religiões ou manifestações religiosas, tá?
O segundo ponto, que eu acho que é fundamental a gente pensar antes da entrada na leitura específica do texto ou da reflexão sobre o texto, é que a realidade ela era apresentada como, e talvez por isso que venha, né, ou essa seja a base do hermetismo, a realidade era apresentada como uma representação de algo ausente, né? Ou seja, o mundo ideal, um mundo que existia, que era pré-existente, esse mundo ele se manifestava na realidade. A realidade se tornava, de certa forma, uma cópia imperfeita de um mundo, de elementos que já existiam, que compunham um mundo ideal, né? Ou seja, a realidade não se apresentava pelo que ela é, pelo seu valor de face, vamos chamar assim. Ela se apresentava como uma possibilidade de interpretação de algo que já existia, né? É interessante que, por exemplo, quando a gente traz o debate, não só o David Hume, mas outros filósofos e pensadores desse início, desse processo de transformação, a gente percebe que o primeiro embate que vai haver é essa visão de mundo, ou seja, dessa realidade pensada como uma representação, como uma cópia de algo que já existe lá no mundo ideal, e o que a gente chama de realismo, né? O realismo científico é a ideia de que não havia uma essência mística na natureza, por exemplo, né? Ou seja, não havia um correspondente mental, um correspondente ideal, não havia um mundo ideal, a partir do qual, então, a realidade se apresentasse como cópia ou como representação imperfeita. Na verdade, o realismo científico, não vamos entrar em muitos detalhes aqui, porque essa é uma outra questão, mas o realismo científico, ele dizia o seguinte, olha, aquilo que a gente percebe na natureza é aquilo que a gente consegue ver, aí então já tem um elemento fundamental, que é a ideia da observação, do empirismo, né? E que a gente consegue descrever. Portanto, não tem relação com crenças, com conceitos, com concepções de mundo a priori, que existiam antes, tá? Isso tudo nos leva, por exemplo, para um outro elemento fundamental também desse surgimento do pensamento científico moderno, que é o naturalismo. E daqui a pouco a gente vai mostrar de que forma que o David Hume se encaixa em tudo isso. O que é o naturalismo? É a ideia de que o universo só é possível ser apreendido, ou seja, a gente só pode chegar até ele, só pode chegar a ter certo conhecimento do universo, da natureza de modo geral, né? A partir de uma investigação científica. E o que é investigação científica? É algo que se utiliza dos métodos científicos, né? Por exemplo, uma investigação tal como aquela que vocês propuseram, por exemplo, para entrar no programa, né? Uma investigação que tenha um problema, que tenha hipótese, que seja baseada na observação, que tenha elementos descritivos, ou seja, se eu quero conhecer um objeto qualquer, eu tenho que descrevê-lo. Eu tenho um objeto aqui na minha mesa, por exemplo, que eu gosto muito, que é um pequeno globo, né? Isso para quem acredita que a Terra não é plana, é claro, né? Bom, o que é o globo? O globo é uma representação da Terra. Como é que se chegou a isso aqui? Através de uma hipótese, em primeiro lugar, né? Ou seja, cientistas já no final da época medieval já estavam pensando, cientistas, eu acho que o termo talvez seja até muito forte usar, né? Mas vamos lá, pensadores já estavam refletindo e chegando à conclusão que a Terra não era plana. Depois disso, então, mediante a utilização desses elementos, né, importantes, que são os elementos do método científico, que é a observação, a descrição, por exemplo, se chegou a essa representação da Terra. E aí tem um outro elemento também, é óbvio, né, que tem relação com tudo isso, dentro ainda do naturalismo, que é a ideia de que, a partir da utilização de toda essa metodologia científica, vamos chamar assim, era possível, então, começar a criar previsões, ou seja, desenvolver leis naturais que pudessem ser aprendidas depois por outros para a compreensão da realidade. Então, por exemplo, quando a gente, voltando aqui para a representação do nosso globo terrestre, né?
a ideia de que a Terra gira em torno de si própria, a ideia de que ela gira ao redor do Sol, a ideia de que o próprio Sol é um elemento central de um sistema solar que, por sua vez, é periférico dentro de uma constelação maior, melhor dizendo, de uma galáxia maior, né? Tudo isso foi descrito e a forma como tudo isso se encaixa foi desenvolvido a partir da enunciação de leis naturais. Então, se a Terra gira em torno de si própria, ela gira, por exemplo, num certo grau, num certo tempo. Se ela gira em torno do Sol, também é num certo tempo, num certo grau. E aí isso deu a possibilidade, por exemplo, para desenvolver a ideia das estações do ano e assim por diante. Enfim, esse é o naturalismo. Então, o realismo, ou seja, não há uma essência da natureza que é baseada em concepções, em crenças a priori. E o naturalismo, ou seja, a ideia de que é possível aprender a realidade a partir da utilização de métodos de investigação científicas, acabaram por contrapor, de certa forma, né, a crença, a tradição, a palavra de autoridade dos sacerdotes, enfim, desses que detinham o conhecimento como um segredo, né, opuseram tudo isso, ou melhor, tudo isso opôs esses elementos à experimentação e à observação que se tornaram características da ciência moderna. Usando o termo, por exemplo, do David Hume, a gente poderia dizer o seguinte: olha, a crença, a tradição, a palavra da autoridade do sacerdote, por exemplo, poderiam ser colocados, né, no campo da paixão. E aí a paixão, nesse caso, tem a ver com a apreensão de certos conhecimentos mediante outros meios, que não são os meios científicos, né? Ou seja, o que embasa o senso comum, o que embasa a opinião. Por outro lado, então, nós temos a razão, porque é a razão que rege a forma como a gente pode compreender a realidade, utilizando a experimentação, utilizando a observação, utilizando a descrição, utilizando uma interpretação baseada na construção do problema, baseada no estabelecimento de hipóteses, né? Baseada na comparação de ideias, enfim. Então nós temos aqui a paixão versus a razão. Esse preâmbulo é para que a gente possa compreender a forma como o David Hume se encaixa nisso tudo. Quem é o David Hume, na verdade? Um filósofo escocês, né, lá do século XVIII, herdeiro de uma tradição que estava se construindo já, a filosofia. Na verdade, o pensamento escocês se torna fundamental para muitas áreas, não apenas para a filosofia em si. Se a gente pensar, por exemplo, os primeiros pensadores do capitalismo, como o Ricardo, o Smith, por exemplo, eles eram dessa tradição escocesa de pensamento, né? Então ele era um filósofo da tradição escocesa que propunha a interpretação da realidade a partir de uma visão cética. O cético é aquele que não acredita nas coisas sem que ele possa provar, sem que ele possa usar elementos racionais para pesar essa realidade ou esse pseudo-conhecimento para verificar se isso consegue se manter ou não. Então ele se filiava a essa tradição cética que se formava já desde o final do século XVI, né, em que opunha o naturalismo, o realismo, à religião, que era basicamente a detentora, né, do conhecimento, era o intérprete autorizado de toda a realidade. Então esse preâmbulo é apenas para que a gente possa compreender isso, né? E aí, em seguida, eu vou então começar a fazer uma pequena leitura do texto, né? Vai ser uma análise interpretativa do próprio autor, para que a gente possa continuar.